Quantas saudades, né? Nunca mais gravei um vídeo, mas hoje eu quero deixar uma palavra bem diferente do que eu sempre deixo. Hoje eu vou ler um texto que é uma história bem conhecida. É a história de Abigail. Eita, mulher! Ô, mulher corajosa! E eu acredito que atrás dessa tela está assim, ó, de mulheres corajosas como Abigail. Basta lhe dizer uma coisa, que Abigail parou um exército. Um exército. E diz assim a palavra de Deus no livro de 1 Samuel. Eu vou ler 3 versículos salteados. Eu vou ler, é o capítulo 25, vou ler o versículo 18. Diz assim: Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passes de figos, e os pôs sobre jumentos. E vou ler o versículo também de 20, e diz assim: Enquanto ela cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte. Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Esse é um relato porque Davi ainda não era rei, mas ele cuidava do rebanho de Nabal, um homem muito rico, e cuidou muito tempo, ele e os soldados. Mas um dia estava faltando comida e ele mandou os soldados ir a Nabal. Nabal era esposo de Abigail, para que eles o ajudassem com comida. Quando Nabal viu este recado, ele mandou uma resposta com um bocado de desaforo. Sabe por quê? Nabal era um homem tolo. Abigail era uma serva determinada e uma mulher sábia. E a palavra de Deus nos diz que quando Davi recebe aquele recado, ele fica furioso e ele toma uma atitude. Ele resolveu ir ao encontro de Nabal, com muitos soldados, com o seu exército, para matar. E não só ia matar Nabal, ia matar todos que estivessem com ele. A palavra de Deus nos diz que Abigail não estava presente na hora desse recado. Mas quando ela soube, ela apressou-se a tomar uma atitude. Ela juntou toda essa comida, porque ela já sabia que Davi vinha com os soldados. Apressou-se e mandou aqueles homens que trabalhavam com ela ao encontro de Davi. E ela foi também, mesmo camuflada, mas ela foi. E a palavra de Deus diz que a primeira atitude de Abigail, minha irmã e meus irmãos, foi de humildade. Ela se prostrou diante dele e confessou que ela não estava lá na hora, porque se ela estivesse, teria conseguido falar com o esposo, e a resposta era outra. E naquele momento que Abigail estava com Davi, Davi a escutou.
deu atenção a ela. E ela, com aquela atitude dela, ela disse que estava ali pedindo perdão pelo seu marido, mas principalmente pela sua família. O que uma mulher não faz por sua família? Abigail era uma mulher sábia. Abigail era uma mulher sensata. E quando ela entra em cena, ela entra para resolver a situação. E você? Quando você entra em cena, você resolve a situação, mulher? Ou você é daquele tipo de mulher que joga fogo, que joga lenha, para ver se pega fogo no circo? Porque às vezes a gente vê isso. A mulher passa por uma situação e vai contar ao marido de uma maneira que piora a situação. Vamos ser sábias. Claro, eu não estou dizendo que o que acontecer com você, você vai deixar para lá. Não, não é isso. Vamos ser sábias. Quando formos contar uma situação ao nosso marido, à nossa família. Nabal nem contou a ela, foi preciso um empregado. Por que ele foi contar a ela? Porque ele já conhecia Abigail. E eu acredito que ele disse: Nabal é um homem tolo, mas a esposa dele não. E ao contar, ela providenciou uma solução. A palavra de Deus nos diz que após Davi ouvir, ele não prosseguiu mais no que ele vinha fazer. Então, nessa noite, eu quero dizer para você que dentro de você existe uma Abigail. Dentro de você existe uma mulher sábia. Se alguém te feriu, siga em frente. Olhe para o seu redor. Olhe em sua volta, você não está sozinha. Várias tristezas rodeavam a vida de Abigail. Mas a alegria maior de Abigail estava em servir ao Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Abigail era fiel a Deus. Abigail não usou a mesma arma de Davi. Abigail foi ao encontro de Davi para tentar pará-lo. E foi a única mulher que parou um exército. Era uma mulher linda por fora, era uma mulher linda por dentro. Tenha pressa, como Abigail, para fazer o bem, para fazer a coisa certa. Seja uma mulher de referência onde você mora. Seja uma mulher de referência na sua casa, na sua família. Que as pessoas vão dizer: como Abigail, eu quero ser. E me lembra a história de Faraó. Faraó teve uns sonhos, mas lá no palácio dele, preso, tinha uma pessoa, um homem de Deus, que era referência. E esse homem era José do Egito. Foi ele que trouxe a salvação quando o faraó precisou. Nabucodonosor. Quem foi referência para Nabucodonosor do nosso Deus?
Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Naamã, com sua lepra, ele precisava de uma referência e estava dentro da casa dele, aquela menina. Então, nós podemos ser esta referência que Deus quer. Busque a Deus, mulher, e seja uma cristã que o mundo precisa. Abigail parou o exército. E nós estamos parando o quê? Nesse texto que nós lemos, é um texto, um capítulo lindo, 25. Ele nos fala que Nabal era da tribo de quem? Nabal, da tribo de Caleb. Caleb, aquele que lutou, que era muito amigo de Josué e Caleb, das tribos. Ele era da tribo de Caleb, mas ele não acompanhou a vida de Caleb. Ele não tinha princípios que Caleb ensinou no passado. E muitas de nós sabemos quais são os princípios de Deus e não cumprimos. Não temos. Nabal era um homem tolo. Sabe por quê, meu irmão? Porque parente de crente não é crente. Ele era da tribo de Caleb. Ele era da casa de Caleb. Ele era descendente, mas as suas qualidades espirituais eram de um homem mau. Ele não absorveu os conhecimentos de Deus. Abigail salvou sua família. Uma atitude. Nós precisamos ser mulheres de atitude. Hoje o Senhor está levantando Abigaís. No momento que você estiver ouvindo essa palavra. Pois o mesmo Deus de Abigail é o nosso, minha amada. Tome atitude hoje. Seu marido é um tolo? Ore por ele. Seu filho dá trabalho? Ore mais por ele. Ela não chorou quando soube o que estava acontecendo. Ela agiu na hora certa. Porque é na hora da crise que a gente tem a solução. Ela foi humilde. Ela foi sábia. Ela teve equilíbrio. Que Deus te abençoe nesta noite. Seja uma mulher sábia. Seja uma mulher equilibrada. Seja uma mulher corajosa. Seja uma mulher guerreira. Seja uma mulher temente a Deus. Amém?